Pessoal, enquanto todo mundo está aí se organizando, eu vou pedir um favor, tá? Eu peço que vocês coloquem o nome, dos alunos e o nome dos professores que vão estar acompanhando aqui no chat, tá? Para ficar registrado como uma lista de presença. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dire! Tudo bom? Eu vou trazer as turmas para cá, tá? Ok, vocês estão no auditório, isso? Beleza. Se alguém puder, então, passar essa lista dos nomes aqui, tá? Bom dia, Márcia! Estamos nos organizando, tá? O pessoal tá organizando as turmas aí para elas estarem assistindo. E daqui a pouquinho, 2, 3 minutinhos, nós estamos começando. Bom, pessoal, eu vou fazer uma brevíssima introdução, tá? Porque o tempo é curto, né? E nesse fim de ano é ainda mais curto, parece que tudo sai voando. Basicamente, vou tentar ser breve, tá? Essa palestra ela faz parte do projeto Raízes desse Chão, que ele é financiado pelo SEDAC, que é a Secretaria Estadual da Cultura, através do FAC Movimento, tá? Então, tudo isso é custeado com dinheiro público, tá, pessoal? E aqui, essa palestra ela faz parte do projeto como uma espécie de encerramento, mais embasando de uma forma mais teórica tudo que foi feito. E basicamente o que foi feito, né? Foi realizada uma pesquisa histórico-cultural
com os alunos, com o professor Jaime, onde grande parte da pesquisa foi feita em alemão e foram captados dados e informações a respeito do período da colonização, da vinda dos colonos das colônias velhas aqui para a região de Boa Vista do Buricá, São José do Inhacorá, Nova Candelária, essa região que tem uma colonização muito forte alemã. Também tem entrevistas ainda por serem feitas, né, com um cacique, inclusive, que a gente ainda não conseguiu agendar, até é complicada a comunicação, né? Mas nós também fizemos o desenvolvimento de oficinas de arte, onde nós desenvolvemos desenhos e os próprios alunos das oficinas criaram esses desenhos baseado na pesquisa histórico-cultural. E agora está sendo criado um painel, um monumento cerâmico que vai ser instalado, né? Então eu passo a palavra aqui a Cristine Tedesco, que tem mais do que propriedade para falar sobre o assunto. Bem-vinda, Cristine. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, Joyce. Sejam todos e todas bem-vindos aqui à nossa atividade. Eu estou vendo que os alunos estão se organizando ali, sentando nas cadeiras do auditório, e eu fiquei bem feliz com o convite, né? Não é a minha principal área de atuação na história, esse tema da imigração alemã, então eu gostei muito de saber mais sobre esse assunto, né? De pesquisar, de conhecer o projeto, né? Fiquei bem feliz com o convite e já estou bem curiosa para conhecer a cidade, né? Eu já visitei a região das Missões alguns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul e também no lado argentino e paraguaio. Então, voltar para a região seria uma ótima oportunidade também para poder conhecer mais sobre o projeto, enfim. Então, eu posso já mostrar o meu arquivo de slide para vocês, Joyce? Já? Eu acredito que sim. Você pode introduzir, enquanto o pessoal vai se organizando, eu acho que eles conseguem te ouvir bem lá no auditório, tá? Tá. Bom, pessoal, eu sou historiadora, então, fiz a minha graduação na Universidade de Caxias do Sul, terminei em 2010, minha faculdade. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal de Pelotas e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante meu doutorado também eu tive uma experiência fora do Brasil, eu tive uma bolsa Erasmus Plus e fiquei morando um ano na Itália, na cidade de Veneza, e eu pesquisei principalmente a história de uma pintora que se chama Artemisia Gentileschi. Ela viveu lá no século XVII, nos anos de 1600, e então essa é a minha área de pesquisa sobre mulheres artistas. E nos últimos anos, então, eu venho trabalhando como profissional autônoma e desenvolvendo pesquisas, oficinas, né, participando de projetos culturais, né, então venho diversificando muito, assim, a minha atuação como historiadora e também descobrindo algumas áreas, assim, de trabalho, porque geralmente na nossa formação nós somos direcionados para a sala de aula, né, então eu também tenho sala de aula. Eu sou professora de História da Arte em várias instituições, assim, mas também venho descobrindo esse outro lado, que é trabalhar com cultura e propiciar essas reflexões como a que a gente vai fazer agora. Tá, então já vou colocar o nosso slide aqui, porque eu preparei um arquivo com alguns fragmentos das entrevistas que foram realizadas, então, no projeto. Aqui eu deixei os cards, né, vocês devem estar vendo já, achei muito bem feito esse material, essa arte, e então aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema da imigração alemã na região de vocês, e também um pouco sobre as relações desses povos, né, e diálogos, né, permanências ao longo do tempo, não só aquilo que mudou, mas aquilo que permaneceu, e como que a gente pode pensar daqui para frente, né, a nossa atuação enquanto sujeitos históricos na sociedade, porque, afinal de contas, estudar a história não é só para saber mais sobre o passado, mas é também para perceber a nossa capacidade de protagonismo nos dias atuais. Então, pensando em como aproximar um pouquinho a nossa atividade,
embora a gente esteja bem longe, né, fisicamente, eu estou aqui nesse ponto vermelho, que é a cidade de Bento Gonçalves, e vocês estão aqui, né, em Boa Vista do Buricá. Eu quis trazer esse mapa para vocês, porque, afinal de contas, a gente está a quase 400 quilômetros de distância, mas, ao mesmo tempo, estamos tão próximos, né, e vamos fazer essa atividade que vai ser uma horinha de tempo, mas que representa muito mais do que isso, representa a nossa cultura, né, aqui no Rio Grande do Sul, e o que sobreviveu dela, né, como a gente vai atuar nesse mundo cultural, nas nossas vidas. Então, achei interessante trazer para vocês, assim, onde eu estou fisicamente, né, estou fazendo essa palestra aqui da minha casa. Então, gente, eu pesquisei um pouco sobre a cidade de vocês, né, Boa Vista do Buricá, e encontrei algumas fotos, né, essa aqui, por exemplo, eu peguei no site da Prefeitura Municipal, é uma foto de 2019, do inverno, e achei, assim, que esse cenário, né, também nos aproxima um pouco, porque aqui na nossa região da Serra Gaúcha, a geada é muito comum no período de inverno. Então, no decorrer da aula também eu separei algumas fotografias para a gente conversar, e depois no final também vocês podem me dizer se isso procede mesmo, e até as visões romantizadas que às vezes a gente encontra sobre os municípios nos sites das prefeituras. Então, uma coisa que apareceu nas entrevistas foi o significado do nome da cidade, né, Buricá. Eu confirmei essa informação, né, pesquisei no dicionário Tupi-Guarani, disponível na internet, que, aliás, é muito legal o dicionário, se vocês quiserem acessar, até os profs, para fazer alguma atividade, talvez vocês já utilizem, né, mas foi bem interessante conhecer esse dicionário. Então, o buri seria um tipo de madeira, na língua Tupi-Guarani, e caá seria uma planta, ou mato, ou mesmo árvore. Então, esse seria o significado do nome, que de início já marca, assim, a importância dos povos originários, como a gente diz, né, os povos indígenas. Então, começando por ali, né, pelo próprio nome da cidade. Eu gosto de fazer essa reflexão sobre os nomes das coisas, né, os significados dos nomes é uma coisa bem importante, assim, para a gente conhecer as origens, né, das palavras, os seus significados, e também como, ao longo do tempo, foi se dando a apropriação desses nomes, ou mesmo a transformação dos significados, né. Então, teria esse significado originário, e também uma coisa interessante que eu encontrei sobre Boa Vista do Buricá, ou sobre essa região onde vocês estão, é o uso, né, do termo terra vermelha, ou terras vermelhas, ou mesmo terras escuras, para identificar essa região, e o que se dá muito pela ocorrência de formigas, né, então muitas formigas que eram uma dificuldade desses primeiros grupos que se instalaram na região, e mesmo em geral aqui na nossa América Latina, né, na América Espanhola, quando os conquistadores chegaram, um dos grandes problemas que eles encontraram, assim, era justamente com as formigas, porque eles acampavam no meio da mata, né, para continuar a viagem no dia seguinte, e quando eles acordavam de manhã, as formigas tinham carregado todas as coisas, né, então era uma dificuldade, além de ser desses imigrantes alemães, era também dos que vieram antes, né, dos conquistadores espanhóis e portugueses. E também, durante as entrevistas, então, relacionada a isso, ao nome Boa Vista do Buricá, tem, durante uma delas, em que uma pessoa comenta a respeito do significado de Buricá. É um pouquinho diferente, mas o significado seria basicamente o mesmo, e eu quis trazer esse testemunho. Então, ele diz assim na entrevista: chegaram pelas palmeiras para cá, subiram pelo Alpargatas, e tinha muitas palmeiras. Aí chamaram Buricá. Buri é a frutinha da palmeira, e cá é aqui. Então, esse significado em relação ao nome Buricá, ele também existe simbolicamente na memória das pessoas, né? Mesmo esses imigrantes alemães que se organizaram e construíram as suas vidas ali, eles também têm presente esse significado indígena
como o nome da cidade. Então, só com essa alteração no K, que para essa pessoa significa aqui, e lá no dicionário Tupi-Guarani representa planta, o mato, ou árvore, mas de qualquer maneira não altera o significado, né, assim, em geral, que é a presença, né, das palmeiras. Então, pessoal, eu vou passar aqui um slide para nós. Aqui também eu retirei essa fotografia do site da prefeitura, e achei que ela está com uma boa qualidade, dá para ter uma visão geral da cidade, dessa parte da cidade, pelo menos, que está na fotografia. E vocês têm, então, vocês fazem parte de uma cidade, de uma região que tem uma grande diversidade cultural e étnica, né, que tem, então, a presença tanto indígena missioneira, que é proveniente das colônias jesuíticas, que se formaram entre o século XVII e XVIII, com a presença, então, né, dos jesuítas espanhóis, e depois a gente tem, então, formação de pequenos povoados no entorno dessa região, que é marcada pela diversidade que vem da Europa, né, então, poloneses, árabes, italianos, alemães, portugueses e espanhóis também, que são justamente oriundos, né, de um cenário de guerra e pobreza europeia do final do século XIX e início do XX. Então, assim como a região onde eu estou agora, né, que é a Serra Gaúcha, também recebeu esses grupos, né, nós temos aqui colônias italianas, mais na região de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, a gente tem imigração alemã, né, também temos a imigração polonesa, que é a última aqui na nossa região. Lá os poloneses chegaram por último, então eles pegaram as regiões mais difíceis, né, para plantio, para colheita, né, as regiões de difícil acesso. Então nós temos em geral um estado, né, o estado do Rio Grande do Sul, que recebeu esses fluxos migratórios e que faz do nosso estado, né, essa grande diversidade cultural e étnica, e vamos perceber isso também durante as entrevistas que foram feitas no projeto Raízes deste Chão. Então, vou passar mais uma aqui, para a gente perceber a importância também do projeto, das entrevistas, né, eu trouxe essa reflexão, né, essa pergunta: por que a pesquisa é importante? No nosso caso, a pesquisa histórica. Né, por que a gente vai pesquisar a história das nossas regiões, das nossas famílias, né, ou mesmo histórias de outros grupos, né? Inicialmente, a gente começa com perguntas. Então, essa pergunta que eu fiz, por que a pesquisa é importante, ela já faz parte da pesquisa, né? Como se a gente perguntasse para o passado o que nós queremos saber dele. E essas perguntas, elas sempre são baseadas no presente. Então, por isso, hoje nós temos muito mais perguntas em relação ao passado, que são marcadas pelo interesse dos povos indígenas, né? De como esses povos enxergam a si mesmos e como nós enxergamos esses povos indígenas. Então, tem essas duas perspectivas. E, ao longo do tempo também, porque novas descobertas sobre o passado aparecem, né? Se a gente pensar assim, mas o passado está sempre lá, ninguém tem como mudar o passado, né? As fontes estão lá, os documentos, as fotografias, os registros históricos, por que ninguém nunca escreveu sobre eles? Justamente porque ele é marcado pelas perguntas que nós fazemos no nosso presente. Então, o nosso tempo hoje, agora, em 2021, nós tivemos interesse em saber sobre esses povos indígenas, sobre a diversidade cultural, sobre todos esses pontos que formam as nossas cidades, a nossa cultura. E por isso sempre vão surgir coisas novas. No futuro, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, os historiadores, os pesquisadores em geral vão perguntar outras coisas sobre o passado. Então, sempre vão surgindo coisas novas, mesmo lá no Egito Antigo, na Grécia Antiga, né, que já é pesquisada há milhares de anos, volta e meia surgem coisas novas, descobertas novas, porque são essas perguntas novas que são feitas, e as perguntas que são marcadas pelo tempo em que nós vivemos, né? Então, por isso que isso está inserido nos âmbitos da sociedade,
né, na forma como a gente se organiza e qual o nosso interesse em saber sobre o passado. E por que isso é importante, então, né? Essa pesquisa de origem histórica, cultural e étnica, ela nos vai permitir que a gente tenha a gente consiga fazer uma análise crítica em relação ao passado, né? E é como se a gente se apropriasse do nosso passado, né? Agora a gente sabe como as pessoas viviam naquele período, como elas conseguiram superar tantas dificuldades, como elas enfrentaram os limites do tempo em que elas viveram e como a gente vai enfrentar os limites do nosso tempo. Né? Então, é como se a gente buscasse também uma forma de não só entender o passado, mas também perceber como, da mesma maneira como essas pessoas foram tão protagonistas naquele passado, com tantas dificuldades, hoje também a gente pode, à nossa medida, né, agir e transformar essa sociedade onde nós vivemos. Então, isso vai nos dar condições, né, de exercer a nossa cidadania, né, de conhecer os nossos direitos, né, de conhecer de onde vieram esses direitos, quem lutou por eles, né. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter tanto a democratização do conhecimento como o acesso, né, aos direitos. E numa pesquisa a gente também tem uma metodologia, o que isso significa? Como nós vamos agir em relação a essa pesquisa? Como a gente vai buscar esse conhecimento? Né? Aqui no projeto foi utilizado entrevistas, né? Na história, nós chamamos isso de história oral, que é baseado em entrevistas, né? Essas entrevistas são gravadas e depois transcritas e aí utilizadas, né? Em artigos científicos, em projetos, né? É uma forma de mapear como as pessoas lembram o seu passado. Mas também existem outras formas de se pesquisar, então com documentos, com obras de arte, com fotografias, correspondências, né? Entre muitas outras fontes históricas. Até eu trouxe aqui uma que é uma fotografia da minha mãe. Eu estou analisando, né? Essa foto eu mesma que fiz durante uma análise que eu fiz com lupa nos documentos, né? Então, nas fotografias antigas, né? É um processo de higienização de documentos. Então, como a gente limpa, né? Tira poeira, tira ácaros, fungos, qualquer tipo de matéria orgânica, né? Que se encontre ali sobre o papel, sobre as fotografias. Então, esse tipo de material também é fonte para o historiador. Né? Então, o historiador, tanto o historiador como outros pesquisadores, no caso aqui do projeto, que vão reunir essas informações acerca do passado, e tudo isso vai ser importante para quê? Em especial aqui as fontes, as histórias orais que foram transcritas no projeto, para preservação da memória. Então, tanto da memória em relação às pessoas, né, as vidas e as famílias dessas pessoas entrevistadas, mas também a memória coletiva dessa cidade, desses povos, da interação desses povos, e também para a preservação da cultura, da língua, né, porque depois, mais adiante, até eu vou comentar por que hoje as línguas, né, os dialetos, eles, que têm origem europeia, eles quase desapareceram aqui no Brasil. Tem uma questão importante em relação a isso. Então, valorizar essas entrevistas, esse conteúdo, é uma forma de preservar a memória sobre o passado e também garantir que as próximas gerações conheçam, né, as suas origens. Então, tem um significado bem importante. E dentro dessa perspectiva também, o que seria a relevância, então, dessa pesquisa histórico-cultural? Ela vai nos permitir conhecer as relações entre as pessoas, entre os grupos do passado, também perceber como o passado foi, do passado até o presente, né, como as relações foram se transformando, foram mudando, né, a forma de viver e de se relacionar, e também aquilo que permaneceu, né, uma série de tipos de preconceitos, né, de julgamentos que as pessoas têm entre os grupos, como foi possível, né, que tenham se passado já 100, 150 anos e os mesmos discursos ainda permanecem, né, e também o acesso à dimensão simbólica da cultura, isso vai aparecer muito nas entrevistas,
A sensação de pertencimento, então, para a gente saber que no passado diferentes grupos formaram essa sociedade, construíram a cidade, né? No caso Boa Vista do Buricá, também nos traz uma sensação de pertencimento, saber que os nossos antepassados, junto com outros antepassados originários de outros grupos, de outras regiões do mundo, né, vindos, atravessando o Oceano Atlântico e chegando aqui, e esse protagonismo, então, em relação ao passado, é que marca, assim, essa pergunta que eu até deixei aí, quem faz a história, né? São pessoas que fazem a história, não são entidades, né? Não é alguém onipresente e onisciente, são pessoas, é a vida real, como a gente diz, né? E nessa vida real é que a gente vai construir essa sensação de pertencimento. Até eu trouxe uma obra aqui da Tarsila do Amaral para a gente refletir um pouco sobre isso, que como é formada a sociedade, né? Não só marcando ali a região onde vocês estão, né? Mas também no Brasil em geral. O Brasil é formado por povos de diferentes origens, né? De origem africana, de origem europeia, de origem judaica, também dos nossos povos originários, né? Da origem indígena. Então, é tudo isso que forma a nossa sociedade. E se a gente se perguntar de quem é a responsabilidade para construir o futuro que nós queremos, aquilo que nós queremos de diferente para o nosso futuro, depende muito de nós, da nossa capacidade de agência na sociedade, da nossa capacidade de se organizar para pensar a respeito do futuro, né? Hoje a gente tem discussões ambientais, discussões relacionadas aos direitos das mulheres, aos direitos dos povos que, ao longo do tempo, não tiveram as suas histórias registradas, escritas, né? Que muitas vezes se perderam em razão de terem sido transmitidas apenas de forma oral, né? Então, como no caso aqui da pesquisa do projeto, né? É importantíssimo que os povos indígenas, né, os caciques ou outros representantes das comunidades sejam mesmo entrevistados, porque a gente não pode só escrever sobre os outros povos, a gente tem que pensar como esses outros povos também pensam sobre si mesmos, né? Então, essa é uma reflexão bem importante e já parabenizo também a Joyce por ter tido esse interesse de registrar em forma de projeto e de atividades bem diversificadas essa diversidade cultural. Então, agora nós chegamos no momento de comentar um pouco sobre as entrevistas, né? O que, afinal de contas, essas pessoas disseram sobre as suas vidas, o seu passado, durante as entrevistas. Então, aqui tem a senhora Miloca, que hoje ela tem 92 anos de idade. Essa fotografia que vocês estão vendo ali, mais à direita da tela, é uma fotografia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Então, não é uma fotografia da senhora Miloca ou da família dela, mas é uma fotografia da imigração alemã, e eu trouxe também como uma forma de representar, assim, visualmente essas pessoas, né, e as dificuldades que elas foram encontrando ao longo das suas vivências nesse passado. Então, ao longo da apresentação aqui em PowerPoint, vocês também vão ver outras fotos, né, que eu encontrei na internet e que marcam esse período, né, do final do século XIX, início do século XX, com a imigração alemã no Brasil, em especial aqui no Sul, né. E tem uma história interessante sobre o nome dela, né, ela é uma senhora viva, então vocês devem, provavelmente, já ouviram falar dela, ou mesmo a conhecem. O nome dela é originário de um romance russo, que foi escrito em alemão e que pertenceu ao avô dela. Então, tinha uma personagem nesse livro que se chamava Miloca, e aí o avô quis, né, enfim, teve essa ideia de de nomeá-la conforme essa personagem. Então, só essa informação já nos diz muito sobre esse passado, porque pensem bem,
para nós, né, para mim que sou historiadora e também para quem está utilizando essas informações no projeto, o que significa dizer que o nome de uma senhora de 92 anos de idade, que ainda vive lá em Boa Vista do Buricá, teve o seu nome originário de um romance russo escrito em alemão. Só isso já nos traz uma diversidade étnica e cultural muito grande, porque ela vive no Brasil, no Sul, tem origem lá num romance russo que foi publicado em alemão, né, e que foi sendo lido e relido ao longo do tempo. Então, vejam que as informações que chegam para o historiador, elas tanto têm a sua importância como informação pontual, mas também aquilo que ela significa, aquilo que ela nos permite saber sobre esse passado, né, de forma mais ampla. E como que se viajava, então, naquele período? Como que a senhora Miloca chegou até a cidade de Boa Vista do Buricá? Eram viagens a cavalo, aliás, viagens a carroça, ou com cavalos puxando essa carroça, ou com outros animais, ou mesmo as próprias pessoas, porque a maioria de quem transitou nesse início do processo migratório, eles não tinham como comprar um animal para puxar essa carroça, então geralmente eles colocavam as crianças na carroça, ou pessoas que tinham algum tipo de dificuldade, e iam puxando, então, ao longo do trajeto, que também era bastante dificultoso. Imaginem, né, andar quilômetros e quilômetros puxando uma carroça. Então, uma das primeiras dificuldades para se chegar às regiões, tanto na região de vocês, como aqui na minha região da Serra, também existia essa dificuldade. Então, os primeiros imigrantes que chegaram também precisavam se mover com carroças, na maioria das vezes puxadas ou por um burrinho ou por eles mesmos. Então, é mais um elemento em comum entre as nossas regiões. E nessa infância, né, da Dona Miloca, e que também representa outras histórias de outras pessoas, eram os acidentes domésticos, muito graves. Esses acidentes domésticos eram bem comuns, e um que a senhora Miloca, então, vivenciou, ela, com 4 anos de idade, ela teve queimaduras muito graves, né, ela estava usando roupas de lã, ela tinha cabelos muito compridos, e durante a produção de melado, ela acabou sentando numa tora e pegou fogo as roupas dela, né, as roupas dela em charpe, que ela usava, pegou fogo, ela saiu correndo em direção ao rio para tentar se jogar e, assim, apagar o fogo, mas o pai dela acabou, então, interceptando essa corrida em direção à água, e eles se rolaram no chão. Esse fogo foi apagado, mas ela ficou com queimaduras muito graves. Então, esse tipo de acidente doméstico era muito comum. Eu mesmo tenho uma tia que, quando ela era criança também, com 6 ou 7 anos, ela puxou para cima de si mesma uma panela com água fervendo, né, que na época minha avó estava fazendo um brodo para o aniversário do meu avô, e a minha tia estava em cima da caixa da lenha, brincando com os cabos da panela, e aí ela resbalou e acabou puxando para cima de si mesma a água fervendo, e ela, enfim, até hoje ela tem cicatrizes muito profundas na região do braço esquerdo, nos seios. Então, esse tipo de acidente era muito comum, porque as famílias tinham muitos filhos, e não se tinha essa noção dos cuidados com crianças, né? Às vezes na maioria das vezes era muito difícil cuidar de tantas crianças ao mesmo tempo, e cuidados aos afazeres domésticos no campo, e também porque não se tinha muito a noção de proteção das crianças, né? As crianças tinham que trabalhar desde cedo para colaborar no dia a dia nas colônias. Então, os acidentes eram bem comuns. No caso da senhora Miloca, então, ela sobreviveu a essas queimaduras graves, e depois, já adulta, ela acabou trabalhando em Porto Alegre. Ela se tornou uma tradutora e também governanta na casa de um alemão, porque justamente existiam pouquíssimas pessoas que falavam a língua alemã, e esse alemão que residia em Porto Alegre precisava de alguém para traduzir. Então, foi a união dos interesses, assim.
E depois ela teve outras vivências, outras experiências profissionais, trabalhou também no hospital, e por fim ela acabou retornando à cidade de Boa Vista do Buricá, onde ela ainda vive, né? Então essas histórias das vivências do passado, elas nos trazem elementos bem interessantes em relação a como nós fomos transformando as formas de vivenciar as experiências mundanas, né? Hoje a gente tem cuidados com crianças que diminuíram muito, né, os acidentes domésticos, embora eles ainda sejam bem comuns, mas a gravidade dos acidentes domésticos diminuiu bastante ao longo do tempo. E essa senhora, então, ela testemunhou questões bem importantes sobre a formação desse município. Inclusive, se eu morasse, né, na cidade de Boa Vista do Buricá, ou se eu morasse mais próximo, e não a quase 400 quilômetros, com certeza eu ia querer visitar a senhora Miloca para, enfim, saber mais sobre essas histórias, né, sobre os animais exóticos que ela adotou ao longo do tempo, né, e sobre as histórias bastante pitorescas, assim, que ela vivenciou. Então, se puderem, né, conheçam, enfim, valorizem essa senhora que testemunhou a formação do município onde vocês moram hoje. E tem uma outra senhora também, que agora eu vou comentar um pouquinho sobre ela, que é a dona Imelda. Nem vou arriscar falar o sobrenome, né, para não passar vergonha aqui, né? Mas ela também é uma senhora já de 96 anos. Ela chegou ao município com 10 anos de idade, então lá em 1935. E imaginem que ali na cidade onde vocês moram hoje, talvez vocês já achem que é uma cidade pequena, mas imaginem que quando a dona Imelda chegou, tinha cerca de 4 ou 5 famílias apenas na região. Então, pensem que podia ser menor ainda. Imagina nós vivendo numa cidade com apenas 4 ou 5 famílias. E essa região, então, ela era tomada por mato, assim como a região aqui da Serra Gaúcha, apenas no entorno das residências é que se tinha, que o mato era cortado, no restante do território era mata fechada, então era uma grande dificuldade ainda também para fazer o plantio, porque eles tinham que cortar essas árvores, né, e até numa das entrevistas se diz que as árvores foram cortadas e queimadas para poder limpar o terreno, e aí passou quase um mês e aqueles troncos de árvore ainda tinham fumaça saindo, né? Então imaginem a dificuldade também que essas pessoas encontraram lá nos primórdios, né, do século XX. Então as residências só tinham no seu entorno, né, que não tinha mato, e o chão de casa era chão batido, na grande maioria das vezes também não tinha janelas, não tinha portas, né? Essa fotografia aqui que eu peguei na internet, só para ilustrar um pouco essa ideia, não que seja uma foto da região de vocês, eu pesquisei até algumas fotografias da região de vocês, mas essa aqui não é uma delas, mas é justamente para trazer essa ideia do quanto era limitado, assim, o acesso das pessoas aos terrenos, né? E imaginem que a dona Imelda, então, ela dormia na caixa de farinha de milho, porque nessa primeira casa onde ela residia, só tinha um quarto, que era o quarto da família, da irmã da dona Imelda, com seus filhos, e a dona Imelda, então, tinha que dormir na caixa de farinha de milho, porque no chão não se podia dormir, em relação às formigas, e ela precisava andar 18 quilômetros a pé, né, para moer milho, e eventualmente, se tivesse alguma visita, essas visitas tinham que dormir em cima da mesa. Imaginem, dormir em cima da mesa, né, uma experiência também que provavelmente nenhum de nós teve, de dormir sobre a mesa, mas, enfim, era então como essas pessoas no passado davam o seu jeito para conseguir sobreviver, conseguir, né,
vivenciar essas experiências e sobreviver e, ao mesmo tempo, deixar esses registros para nós. E esse tipo de conteúdo, esse tipo de história, ele dificilmente chegaria até nós se não fosse por meio das entrevistas, de história oral. E é por isso que a história oral é tão importante para os historiadores, porque esse tipo de informação que se dormia dentro da caixa do milho, da caixa de farinha de milho, que se dormia sobre a mesa, né, e tudo isso não vai aparecer em fontes oficiais, nos documentos, né, que são registrados nos cartórios, nas prefeituras, etc. É um tipo de conhecimento que só vai chegar por meio da história oral, e por isso que ela é tão importante para a preservação da memória dos grupos, né? E tem mais algumas coisas aqui sobre a entrevista com a dona Imelda. Ela conta que durante a viagem que foi feita, então, de São Leopoldo até Boa Vista do Buricá, nesses primeiros tempos, eram 8 dias de viagem, de carroça, então, e ela e os sobrinhos ficavam na carroça em razão do difícil acesso, né, que era imaginem uma viagem desse tipo, né, naquele período, no início do século XX, com tantas dificuldades que eram encontradas no caminho. As crianças se cansavam muito, era assim, uma viagem exaustiva mesmo para pessoas adultas. Então as crianças ficavam na carroça e os adultos ou iam puxando essa carroça ou iam guiando os animais, né, que puxavam a carroça. E ela conta também que os lençóis bordados da família, né, que era um item quase como uma relíquia de família, eles tiveram que ser utilizados para proteger as crianças da chuva durante esse transporte. Aí até eu pesquisei algumas carroças que são cobertas, assim, aqui é uma espécie de lona, mas eu trouxe também como uma forma ilustrativa para vocês saberem, tá, como que é uma carroça coberta com um lençol. Então, era mais ou menos uma coisa assim, eles colocavam arcos, né, que suportavam, então, esse tecido ou essa lona, para que protegesse as crianças da chuva. E essas histórias, elas remetem muito ao medo também de viver em lugares afastados. Esses medos, eles aparecem muito nas entrevistas, né? Quer dizer, do que as pessoas tinham medo nesse período. Uma desses medos era justamente viver em lugares afastados. Então, até para chegar nos lugares já as pessoas já corriam risco de vida por fazerem aquele percurso, né, porque afinal tinham animais selvagens, tinham insetos também que podiam causar morte instantânea, né, e tem um desses medos, né, que a dona Imelda comenta, que foi em 1936, então 1 ano depois que ela tinha chegado à região. Ela conta que 2 homens pilchados e armados com espadas, né, se aproximaram do lugar onde ela e os sobrinhos estavam, e elas correram para a mata, né, se esconderam. Então, o que isso significa? Né? Por que essas pessoas tinham medo de 2 homens pilchados que se aproximavam? Né? Tanto por tipos, né, de violência contra as mulheres que eram específicas, bom, que continuam ocorrendo ao longo da história, né, um tipo específico de violência que é contra as mulheres, que aparece muito, e também o próprio fato de pessoas desconhecidas se aproximarem, então isso, essa fuga para o mato ou se esconder era uma prática muito comum nesses pequenos povoados, porque, como eu disse, eram apenas 4 ou 5 famílias que residiam na região. Então, quando alguém estranho se aproximava, já causava medo, principalmente quando as mulheres e crianças estavam sozinhas. Uma outra coisa que aparece na entrevista dela é como a sociedade, as comunidades se organizavam para o bem comum. Então, geralmente, a construção das casas, ou mesmo das primeiras igrejas, elas eram feitas em mutirão. Então, quando chegava uma família nova, todo mundo se organizava para colaborar na construção da sua residência, claro, dentro das possibilidades da época, né? Então, essas famílias também vivenciavam muito a religião.
era bastante comum que as pessoas andassem um dia inteiro para ir até a missa do galo e depois caminhassem de volta para casa a noite inteira, chegavam em casa de manhã, mas a religião era vivida de uma forma muito marcante, né? As pessoas colaboravam com as festas de comunidade, com a organização das primeiras igrejas, né? Isso também era bem comum aqui na região da Serra. É comum até hoje, né? Claro, com a pandemia diminuiu muito, mas as festas de capela, por exemplo, na capela onde eu nasci, as pessoas até hoje, elas se organizam numa festa religiosa que recebe, né, centenas de pessoas para um almoço, e todo mundo trabalha, colabora para a organização dessa festa, né, para servir as pessoas, né, então é um processo muito interessante a gente perceber como isso se manteve ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que a gente percebe coisas que mudaram muito durante esse tempo, né, do início do século XX para o início do século XXI, por exemplo, as pessoas não precisam mais se preocupar em dormir no chão, que elas serão atacadas por formigas. Claro, se for num acampamento, se for numa região específica, mas em geral as pessoas não têm mais essa preocupação, e ao mesmo tempo tem coisas que se mantiveram, como é o caso da colaboração das famílias dos interiores para organizar essas festas religiosas e comunitárias. E nas entrevistas, pessoal, também aparece muito alguns tipos de preconceito entre esses povos, né, de origem alemã e os grupos afrodescendentes, indígenas que habitavam também o lugar. Então, por exemplo, a dona Imelda comenta, ou outras pessoas também comentam que ter amizade com alguém que fosse de origem afro, né, gerava toda uma série de preconceitos nos vilarejos, né, e ao mesmo tempo que tem isso, tem essas festas comunitárias onde todos se reuniam, né, onde as pessoas tocavam instrumentos musicais, vivenciavam essa festa comunitária e popular. Então a gente percebe tanto os preconceitos que existiam, como também os diálogos, né, e como esses grupos se relacionavam no passado. Isso é uma coisa que também se manteve ao longo do tempo, tanto o preconceito que ainda existe, e também esses diálogos que foram ajudando a formar os primeiros municípios no Rio Grande do Sul. Agora eu vou passar mais uma. Aqui eu deixei mais algumas reflexões assim, sobre esses medos que existiam lá no início do século XX, desses primeiros grupos, né? Então, um deles era a violência contra as mulheres, né, sempre que as mulheres estavam sozinhas, com crianças, ou mesmo sem crianças em casa, elas temiam muito a chegada de qualquer desconhecido. Isso aparece várias vezes nas entrevistas. Também se tinha muito medo de animais selvagens. Então, durante uma entrevista, é comentado que sempre que uma senhora ficava sozinha em casa, ela ia dormir no forro. Imaginem, ela tinha tanto medo que ela ia dormir no forro da casa até que as outras pessoas da família chegassem e ela se sentisse segura, né? Hoje, o que a gente faz quando se está sozinha em casa e se tem medo de alguma coisa, se tranca a porta, se tranca as janelas, né? Se apaga as luzes, ou dependendo, se liga as luzes para identificar que tem alguém em casa, né? Então, de um século atrás, né, um dos medos era justamente dos animais selvagens, e aí se dormia no forro das casas, justamente porque muitas casas não tinham portas e janelas, só tinham o espaço lá destinado para uma futura porta ou uma futura janela. Então, animais selvagens podiam entrar, né, e aí as pessoas temiam muito isso. Uma outra coisa que se temia muito era a estiagem ou chuva de granizo, que podia prejudicar as plantações. E uma das entrevistas me chamou muita atenção que um senhor conta que a chuva de granizo destruiu tanto a sua plantação que era possível colher o milho, o que sobrou do milho, e colocar no bolso de um avental. Então, imaginem, de uma roça inteira, uma plantação inteira, sobrou apenas os grãos que cabiam no bolso do avental dele. Então, esse era um medo muito comum das pessoas de perder o seu plantio, que era a forma que eles tinham de sobreviver
nesse período, né? Outro medo que as pessoas tinham era relacionado à proibição de falar as línguas estrangeiras. Então, imaginem que durante a Era Vargas, que marca justamente essa primeira metade do século XX, como existiam muitos grupos aqui no Rio Grande do Sul, falando em geral de italianos, alemães, poloneses, enfim, russos, judeus, então se falava distintas línguas também, as pessoas não sabiam falar português, né? E aí tem esse decreto do então presidente Getúlio Vargas, em que ele proíbe as pessoas de falarem línguas estrangeiras, porque imaginem, é justamente o período de formação da identidade nacional brasileira. Então, as pessoas foram forçadas, né, a falar a língua portuguesa, também como um símbolo de formação desse Estado brasileiro, né? E para as pessoas isso foi muito agressivo, né? As pessoas não podiam falar a língua que elas não conheciam outra língua. Então, isso dificultou muito a comunicação na época e também foi tornando falar a língua estrangeira, foi tornando isso um estigma, né, uma vergonha. Então, as pessoas tinham vergonha e medo. Elas passaram a ter vergonha e medo de falar as suas línguas originárias. E isso foi extremamente agressivo. Também aconteceu aqui na minha região, né, as pessoas foram proibidas de falar a língua italiana. E até tem um testemunho numa entrevista que diz assim: antigamente tinha gente que passava assim, recolhendo livro alemão, não podia ter. Então existiam alguns fiscais que passavam tanto nas escolas como nas casas e punia, inclusive, quem falasse língua italiana ou alemã ou polonesa, enfim, e nesse caso também que possuísse algum livro em alemão. Aí tem essas histórias de livros que eram recolhidos, mas na realidade a maioria das pessoas não falava a língua portuguesa. Isso é que é o mais, assim, para a gente pensar nessas pessoas que não podiam falar, é uma maneira de calar também as pessoas, né? Já era difícil de se comunicar, porque tinham vários grupos que falavam línguas diferentes. Então, as pessoas tinham que dar o seu jeito para conseguir se comunicar. E a partir, então, dos decretos da Era Vargas, vai ter essas proibições, e isso foi se tornando um estigma. As pessoas pararam de falar as línguas, os dialetos, né? E hoje é um movimento que se tenta fazer o contrário, que é justamente de valorizar esse conhecimento, esse saber que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Porque se não for registrado agora, quando algumas pessoas ainda estão vivas, pessoas que conhecem esses dialetos mais antigos, é algo que vai se perder. Então, é isso também uma das propostas do projeto de valorização desse conhecimento, dessas línguas, né, para que elas sobrevivam. E aqui tem essa fotografia, então, que eu peguei no site da prefeitura. Então, é uma fotografia ali da cidade de vocês, né, Boa Vista do Buricá, mostrando um pouco, então, como as pessoas se vestiam nesse período, né, como eram as casas. Então, reparem que as casas eram de madeira. Aqui nessa foto já tem janelas, então as janelas venezianas, né, como se diz, que são essas janelas que se fecham de madeira, e com a presença, então, de muitas crianças, as famílias tinham geralmente muitos filhos, ia formando uma espécie de escadinha, né, a cada ano se tinha um filho, porque lembrem que o anticoncepcional ainda não existia. Então, as mulheres, em geral, tinham um filho por ano durante muitos anos. Então, isso trazia, né, essa presença de famílias muito numerosas. E vou passando, então, mais um slide aqui. Aí eu separei, assim, o conteúdo das entrevistas em alguns conteúdos, assim. Por exemplo, nas questões linguísticas, o que aparece nas entrevistas. Tem uma história que eu achei muito interessante de duas senhoras, né, uma italiana e uma alemã, que elas não entendiam o que uma ou outra falava, mas elas se reuniam, elas tanto trabalhavam juntas nos afazeres na roça, como também tomavam mate juntas. Então, imaginem, né, duas pessoas de origem europeia, mas de países diferentes, que falavam línguas diferentes, com
culturas distintas, mas que se reuniam para trabalhar e para vivenciar momentos de lazer também. Então, elas tomavam mate juntas, elas não conversavam, conversavam uma que outra palavra, mas não conseguiam desenvolver uma conversa do início ao fim. E aí, depois, né, passava esse momento do mate, elas voltavam para as suas atividades. Então, eu achei isso incrível, né? Que como a gente consegue se comunicar com as outras pessoas, mesmo não falando a mesma língua. Né? Isso é um pouco, eu vivenciei um pouco na época que eu morava na Itália, que viajei para muitos países europeus e não necessariamente conversando mais a respeito não necessariamente conseguindo conversar e me comunicar com as pessoas, mas de alguma maneira também conseguindo fazer o que eu queria. Quer dizer, se a gente está aberto para o diálogo, se a gente quer entender o que o outro fala e respeitar, a gente não precisa, não é necessariamente com a língua que a gente vai conseguir fazer. Né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu recebi agora uma mensagem da Joyce que a gente precisa encerrar em 5 minutos, então vou acelerar um pouquinho aqui. Uma outra coisa que aparece que eu achei incrível é como que esses grupos, né, de alemães que se localizaram na região de vocês, eles aprenderam com os bugres, né, que eles usam esse termo bugres, mas querendo falar, né, dos povos indígenas, que eles aprenderam a fazer os telhados de capim das casas e usar as folhas de palmeira com esses povos. Então, isso é incrível também, né, pessoal, que ao mesmo tempo que existia um preconceito em relação aos povos originários, esses imigrantes alemães, eles conseguiram aprender, então eles se comunicaram, mesmo não falando a língua. Vejam que interessante, a gente consegue se comunicar com as outras pessoas de muitas maneiras, e não é só pela língua. Quando a gente está disposto a aprender alguma coisa e o outro está disposto a ensinar alguma coisa, né, a comunicação acontece. No que se refere à educação, né, então achei bem interessante isso também, que as pessoas tinham um pequeno quadro, que eles chamavam de quadro de pedra ou quadro negro, e na escola, então, eles escreviam nesse quadro, só que tinha que apagar depois. Não era como um caderno que a gente vira a página, tinha que apagar. Então, o conhecimento acabava sendo assim, o que as pessoas lembrassem. Imaginem vocês lá copiando matemática, e aí acabou o quadrinho, vocês têm que apagar tudo para continuar escrevendo. Então, tinha que ficar mesmo na memória o conhecimento, o que dificultava muito o aprendizado das crianças, e até para elas apresentarem depois o tema de casa, botava aquele quadro no trajeto, né, de casa para a escola, já se apagava. Então, era difícil. E uma outra coisa que eu achei muito curiosa é que eles ganhavam pontos na escola se fossem para a missa antes. Né? Nos dias de missa, eles iam para a missa antes, depois iam para a escola e aí ganhavam pontos. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E claro que vocês também já devem saber sobre as punições que aconteciam nas escolas, e isso também era uma realidade muito, muito difícil para as crianças. Bom, eu tinha separado, né, muitas outras coisas para comentar, mas dado o avançado da hora, não vai dar tempo. Aqui eu trouxe, né, algumas curiosidades, assim, que aparecem nas entrevistas, né, por exemplo, um fato, né, que tinha uma amizade muito grande entre um cachorrinho e um porquinho, e aí quando a família abateu o porquinho, o cachorro ficou com tanta raiva, tão revoltado, que ele saiu mordendo, né, as pessoas, né, atacou uma criança, e a mãe teve que, a mãe e o pai tiveram que intervir para poder, enfim, salvar a criança do ataque do cachorro. Isso é uma coisa incrível também que aparece nos testemunhos. Como os colchões eram feitos, né, tudo isso. E vou então finalizar já aqui com algumas outras coisas que eu separei também, que é relacionado à alimentação e doenças. Como as pessoas se alimentavam naquele período e quais eram as doenças comuns, né, que as pessoas...
Oi, pessoal. Pode continuar, Cristine, que nós estamos gravando, tá? Depois a gente disponibiliza o encerramento pro pessoal, tá bom? Tá. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se vocês estão gostando até agora, porque eu, enfim, comecei a falar, não parei mais, né? E aí nem perguntei se alguém tinha alguma questão para falar. Eu sou suspeita para falar, porque é um assunto assim que eu tenho um milhão de curiosidades, né? Mas é interessante como, apesar da distância, as coisas elas se encaixam, né? Muitas coisas que aconteceram aqui, elas aconteceram aí na sua região também. Sim, é verdade. Essas histórias eu me identifiquei muito, até vou já colocar aqui para compartilhar a tela, mas tem muitas histórias, inclusive eu perdi uma tia, né? Ela faleceu com 4 anos de idade, ela caiu no tanque. A minha avó estava fazendo pão e aí, imagina, ela tinha 7, 8 crianças e aí não conseguia cuidar de todos, ela se descuidou um pouco e aí essa minha tia, com 4 aninhos, ela estava brincando com um canequinho de água no tanque e aí foi pegar o canequinho, acabou caindo e se afogou. Né? Então, são histórias muito comuns naquele período, né? Aqui eu estava, então, comentando desses, aproveitando que agora tem um novo link, só para não passar, assim, sem comentar todos os itens. Uma outra coisa que era comum era o banho, né? O banho que acontecia geralmente no sábado, né? E que acontecia ou no rio, ou um tipo de banheiro improvisado, né, que as pessoas tinham que aquecer a água, colocar numa espécie de tanque com torneirinha, e aí tomar banho bem rápido, porque no que acabasse aquela água, enfim, a pessoa se estivesse toda ensaboada, ia ficar complicado. Então, o banho tinha que ser, assim, muito rápido, tipo 2 minutos, que era o tempo de descer aquela água que ficava no reservatório ali, com uma torneirinha. E, inclusive, eu vivenciei isso, porque até os meus 7 anos de idade eu morava com os meus pais, com meu irmão, e nós não tínhamos luz, então tinha que esquentar a água numa panela, no fogão a lenha, colocar nessa espécie de balde com torneirinha, e aí correr lá para o porão, tomar banho bem rápido, e aí depois tinha que esquentar mais água para o próximo que fosse tomar banho, né? Então isso era bem comum nesse período. Para fazer o colchão, então, as pessoas tinham que rasgar os fiapos das palhas de milho, juntar, imagine a quantidade de palha que tinha que juntar para fazer um colchão, e o sabugo do milho, que era o papel higiênico. Isso também são histórias, né, que são contadas muito aqui na minha região. E as pessoas, como elas se vestiam, né? Elas geralmente ganhavam uma muda de roupa por ano e ficavam o ano inteiro usando aquela muda de roupa, que elas conseguiam lavar no final de semana. E aí, no período de inverno, demorava muito tempo para secar as roupas, né? Quando secava a roupa, ela já estava com um cheiro esquisito, em razão de tantos dias penduradas ali para secar. E aí isso aparece numa das entrevistas, né? Tanto o fato de que as crianças só recebiam as roupas que eram dos irmãos, então o irmão mais velho acabava sendo aquele que ganhava as roupas novas. E aí depois ele ia passando para os irmãos menores, e que se ganhava em média uma muda de roupa por ano, e eventualmente 2, né? Mas muito raro que fossem 2. Aqui também tem uma fotografia que eu encontrei no site de Jaraguá do Sul, que é uma região também que recebeu a imigração húngara e alemã. Então, para a gente ter um pouco dessa noção de como as pessoas derrubavam as matas para poder abrir clareiras nas regiões e fazer o plantio. Também uma coisa comum que a gente vê nessas fotografias antigas é que muitas vezes as roupas elas são ou muito grandes ou muito pequenas para os corpos das pessoas. Aqui, por exemplo, reparem que esse menino, ele tá com uma calça curta, que é quase um calção, porque provavelmente foi uma roupa que ele herdou do irmão maior, e aí já não servia direito no corpo. Então, era uma dificuldade também para as pessoas terem roupas, né? Elas geralmente compravam os tecidos e faziam as roupas em casas para baratear esse processo. Então, aqui também no alimentação e doenças, né, as pessoas se alimentavam muito do que elas plantavam, né, elas acabavam reduzindo a sua alimentação àquilo que elas tinham
para colher nas suas roças, e elas comentam muito, isso aparece em várias entrevistas, né, Joyce, que as pessoas só faziam pão de trigo, de farinha de trigo, no Natal ou na Páscoa. Ou mesmo cuca, né, que é uma tão forte na cultura alemã, que só conseguiam fazer na época de Natal e Páscoa. E uma sobremesa que eu achei bem curiosa, que até quero tentar fazer, era uma sobremesa com suco de laranja. Então, aqui na entrevista, a senhora comenta que eram, então, espremidas mais ou menos 100 laranjas e colocadas no suco da laranja cerca de 50, 60 chuchus, e aí se deixava de molho de um dia para o outro, e depois se cozinhava o chuchu nesse suco, nessa guarapa de laranja, e aí se servia aquilo para a família. Então, as pessoas se viravam mesmo, né, inventavam coisas para conseguir, né, comemorar essas festas familiares de um jeito diferente. Também existiam muitas doenças na época, né, as pessoas, tanto doenças em decorrência do frio, que elas eram submetidas por terem casas abertas ou por não terem roupa suficiente, não conseguirem se aquecer, então muitas doenças decorrentes disso. E não existia SUS, né, pessoal? Não existia um sistema único de saúde onde as pessoas vão lá e são atendidas, né? Por mais que o SUS tenha suas dificuldades, suas limitações, ele existe, né? Ele existe para as pessoas que não têm não têm dinheiro no bolso naquele momento, ou não têm a possibilidade financeira de custear um procedimento médico, elas serão atendidas. Mas isso não existia ainda na época, né? Então as pessoas tinham que pagar todo e qualquer tipo de doença ou qualquer coisa que acontecesse, essas pessoas tinham que custear, e isso acabava gerando uma coisa que as pessoas não iam para o médico, né? Elas se machucavam gravemente e ficavam em casa durante, às vezes, anos até sarar de ter pisado num prego ou ter se queimado. Enfim, então isso acabava se transformando em doenças graves, o não cuidado com doenças simples. Enfim, então aqui tem uma outra fotografia de família da imigração alemã, e assim, nem sempre as pessoas que aparecem arrumadas e bem vestidas nessas fotografias, elas realmente tinham aquelas roupas na sua vida, né? Porque os fotógrafos, eles percorriam os interiores com uma espécie de acervo de roupas, então chegavam nas casas, emprestavam essas roupas para as pessoas, para fazer a foto, todo mundo arrumado e bonitinho. Então, por isso que às vezes aparecem as pessoas com roupas ou um pouco grandes, ou um pouco pequenas, né? Isso era bem comum, e geralmente as pessoas tinham uma única foto assim, né, em toda a vida, então não é que fosse uma coisa acessível para todo mundo. E aqui, gente, já então finalizando a minha apresentação, eu sei que passei um pouco do tempo, mas aqui, como eu disse, eu realmente gostei muito, né, de fazer de preparar essa atividade para vocês. Então, aqui tem esse painel cerâmico que foi produzido em colaboração com todo mundo que participou das oficinas de pesquisa, de desenho, pintura, né, do projeto Raízes deste Chão. Então, aqui tem esse painel que vocês já devem estar reconhecendo o significado de algumas dessas figuras. Então, a gente tem uma árvore ali bem à direita da tela, tem uma árvore que é o imbu, ou umbu, aqui na minha região a gente conhece como umbu, que é a mesma planta, de fato, e ela traz uma vasta sombra para esse músico, para esse cenário, né? Então, e aqui na nossa região era muito comum que as pessoas se abrigassem nos troncos dessas árvores para dormir no início da imigração italiana, até construir as suas casas. Muitas pessoas se abrigavam, né? E, inclusive no Caminhos de Pedra ainda tem uma árvore que hoje é um ponto turístico, né? As pessoas vão para lá para conhecer. Depois a gente tem também as comunidades indígenas representadas ali, né, bem à direita também, com um vaso, e vejam que tem uma senhora, né, fazendo para as crianças, todas representadas ali, que é justamente marcando o silêncio, mas principalmente não falar a língua alemã, já que era proibido e era motivo de punições do fiscal do governo.
Depois a gente também tem o arame farpado, daí mais à esquerda da imagem, a gente tem ali o arame farpado, o pássaro, que também representa o bem-te-vi, um pássaro comum aqui no Rio Grande do Sul. Também tem a primeira igreja, ali de madeira, que foi construída, então, por toda essa comunidade que trabalhou junto para a construção. Depois tem uma figura masculina, né, tomando mate, que é também uma representação importante. Uma outra figura masculina tirando o chapéu, que é uma forma de cumprimento comum entre as pessoas desse período. O fogão a lenha, que é todo desenhado com flores, né, com tem o esmalte e depois as flores coloridas, que era muito comum também na imigração italiana. A minha avó, as minhas tias, a minha mãe, todo mundo tinha esse fogão a lenha com flores, né, esmaltadas. Aí depois tem uma senhora, né, carregando um cesto ali, que também representa o trabalho, os afazeres domésticos, enfim, os balaios trançados, produzidos pelos povos indígenas. Enfim, todas essas tradições, essa cultura, né, elas foram eternizadas nessa imagem, porque depois ela vai ser ampliada, né, e disponibilizada na cidade. Então, essa composição, desculpem, ela eterniza uma memória afetiva em relação ao passado, que estudar a história é isso também, é procurar os afetos, aquilo que se transformou e ao mesmo tempo se manteve ao longo do tempo, uma espécie de carinho que a gente tem com coisas vivenciadas no nosso passado e que aparece muito também nas entrevistas das pessoas, o afeto com relação ao passado. Então, a gente identifica costumes, vivências, né? Toda uma vida representada aqui por meio dessa diversidade cultural e étnica presente no painel. Então, já quero também parabenizar todos que participaram das oficinas e colaboraram para a produção desse painel. E deixei aqui uma última fala de uma entrevista que diz o seguinte: nós ajudamos a fazer o município. Quer dizer, todos esses povos, essas culturas, seja afrodescendente, indígena, alemã, né, ou italiana, que também aparece na região de vocês, todos esses povos ajudaram a fazer o município e nós também ajudamos a fazer o nosso município. Nós também temos essa capacidade de agência, de protagonismo no mundo que nós vivemos. Nós também somos sujeitos históricos, né? Produzimos a cultura. Então, finalizo com isso, né? Com essa frase e com essa vontade muito grande já de conhecer a cidade, né? E conhecer esse painel quando ele já estiver instalado. Então, vou sair aqui da apresentação para a gente se despedir. Bom, eu vou primeiramente agradecer, Cristina, porque essa consciência, né, do valor histórico-cultural, ela não se cria do nada, né? A gente precisa conversar a respeito, a gente precisa trocar ideias, a gente precisa compartilhar histórias para a gente começar a perceber a importância da cultura, a importância da história para um povo. Tá? E a gente vive aqui em uma região em que se carece muito isso, se carece muito valorizar a própria história. Como a Cláudia aqui comentando, então vou ler o comentário. Os alunos precisam entender que eles fazem o município. Eles fazem o município, eles são fruto dessa história, né? E eles são um produto dessa história e eles também são protagonistas dela, né? E eu acredito o Jaime, que participou aqui das oficinas, né? Vai poder falar muito disso também, porque foi quem realizou a pesquisa também, né? Assim, essa vivência de conhecer a história em primeira mão, de debater sobre ela, de tentar se colocar no lugar dessas pessoas, né? Tentar entender qual que eram as dificuldades, qual que eram os desafios, qual que era a forma de pensar deles na época. E eu acredito que esse projeto ele veio muito nessa função de colocar as pessoas de maneira consciente
dentro do papel da própria história, né? Jaime, inclusive, se tu quiseres falar algo, sinta-se à vontade a respeito das pesquisas, a respeito dessa experiência. Bom dia, pessoal. Interessante conseguir pegar só o finalzinho também da fala, mas perceber como as falas se interligam com o que nós ouvimos na prática, nas entrevistas que nós tivemos. E o que fica muito evidente nessas falas desse pessoal que teve suas histórias, suas vivências, e assim é o orgulho de poder compartilhar com a comunidade as suas vivências. Às vezes não são grandes feitos, e nós temos muito na nossa cultura, no todo da cultura ocidental, a questão de interpretarmos como história apenas os grandes feitos. Mas, às vezes, um assar um pão num forno a lenha é um feito notório para as pessoas. Ou ter que trilhar pelas matas, abrir caminhos, abrir picadas. Esses elementos que normalmente ficam à margem das narrativas históricas tradicionais, elas vêm à tona nesse nosso projeto, como também a gente vê elas tomando corpo, tomando forma em muitas outras narrativas contemporâneas, né, de outras regiões, de outros locais. Mas dali a importância desse nosso resgate para o nosso povo, para a nossa cultura local. Então, assim, eu vejo como um grande ganho pessoal a oportunidade de ter tido contato com essas pessoas, de ouvi-las, de registrar e justamente permitir que mais pessoas tenham acesso a essas informações. No mais, assim, Cristine, mais do que bem-vinda, né, a Boa Vista do Buricai, a região aí. Eu acredito que isso é um começo, tá? Eu acredito que é uma retomada do controle, né, dessa consciência histórica, mas também é uma espécie de resgate que vem a colocar valor nessa história. Porque até então era como se não vamos contar essa história porque a história desse povo, a história dessa região, não há valor histórico-cultural. E aí a gente vai puxando uma informação, a gente vai puxando outra, a gente vai puxando as histórias e a gente vê a riqueza que são esses relatos, né? A riqueza histórica, e aí quando a gente vai colocando num contexto maior, que da história do Rio Grande do Sul, a gente vai tendo essa compreensão mais holística da importância e do valor disso, né? E eu deixo aí aberto, Cristina, se tu quiser fazer um fechamento, porque com certeza tu vais ter a propriedade maior para isso, mas realmente é um grande prazer poder fazer parte disso. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu gostei muito das entrevistas, eu também já parabenizar o Jaime, eu li todas as entrevistas que tu fizeste, né? As conversas com as pessoas, e de fato, os grandes feitos da história, eles também foram feitos por pessoas, né? E pessoas que entregaram suas vidas, os seus sonhos, né? Então, assim, essa coisa de, talvez para essas pessoas, a coisa mais grandiosa que elas conseguiram fazer foi atravessar aquela mata, foi, né, fazer aquela picada, fazer aquele caminho, assar aquele pão, porque para assar aquele pão elas tiveram que percorrer, primeiro que atravessar o Oceano Atlântico, deixar para trás as suas famílias, as suas histórias, suas origens, né, atravessar as matas fechadas, enfrentar animais selvagens, enfim, a fome, o frio, depois chegar nos lugares, né, derrubar a mata, plantar o trigo, levar, escolher, depois enfrentar todas as intempéries da natureza, colher, levar para o moinho, andar 18, 20 quilômetros a pé, voltar para casa. Então, fazer o pão, assar esse pão no forno e comê-lo, né, é uma coisa grandiosa, sabe? E em todos os aspectos. Então, acho que justamente, assim, essas pessoas serem ouvidas e contarem as suas histórias, tanto valoriza o que elas fizeram ao longo do tempo e também mostra para essas novas gerações que vêm
a importância da gente perseguir o nosso sonho, que no fim é isso, né? A gente ajudar as pessoas a perceberem a importância que elas têm como indivíduos e que elas são capazes, que elas podem interagir nessa sociedade, transformar o meio onde elas vivem por meio da cultura, né? Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pela cidadania, né? Então, eu também já parabenizo, assim, vocês por terem desenvolvido o projeto e gostaria muito de acompanhar as próximas fases do trabalho e conhecer a cidade também futuramente. Então, eu vou encerrar com essa fala aqui, essa citação de um dos participantes, da Márcia. Vivi muitas histórias parecidas às relatadas, e especialmente ouvi muitas de minhas avós e pais. Então é isso, a gente se enxerga nessas histórias e a gente sente que a nossa história também está sendo contada, né? Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Um beijão para todo mundo.